Usar letra maiúscula, às vezes, parece um verdadeiro campo minado de regras, não é mesmo? Mas e se eu te disser que quase tudo se resume a uma única ideia bem simples? Vamos decodificar essa lógica juntos? Olha só, a diferença é gritante, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma mensagem que parece meio bagunçada. Já na direita, tudo fica mais claro, mais profissional. Esse é o poder da letra maiúscula usada do jeito certo. E o segredo para dominar isso é bem mais fácil do que parece. E aqui está o grande segredo, a regra de ouro que resolve quase todas as dúvidas. Saber diferenciar o que é específico do que é geral. Acredite, quando esse conceito faz clique na cabeça, a maioria das outras regras vira pura intuição. Pensa assim, um nome próprio é como se fosse a etiqueta de identificação única de alguém ou de alguma coisa. A gente não está falando de um carro qualquer, a gente está falando de um Cadillac. Esse é o pilar de tudo. E aqui nessa tabela, a diferença fica cristalina. Um homem é uma categoria, é geral. Mas Jason Kensington é uma pessoa específica. Uma universidade é genérico. Já a Universidade de Illinois é um lugar único com nome e sobrenome. É essa distinção que guia todo o resto. Ok, antes da gente continuar, tem duas regrinhas que são universais, que valem sempre. A primeira palavra de qualquer frase, sem exceção, começa com letra maiúscula. E o pronome pessoal, eu, quando a gente fala da gente mesmo, também. Essas duas são inquebráveis. Agora sim, vamos começar a aplicar essa regra central para pessoas, lugares e grupos. É aqui que a ideia de nome específico entra em campo para valer. Pessoas, os títulos que vêm junto com o nome delas, nomes de organizações, tudo isso são nomes próprios. Professora Rosa Morena não é uma professora qualquer, é aquela professora. Boy Scouts of America não é um grupo qualquer, é aquela organização específica. E aqui a gente chega numa dúvida super comum que confunde muita gente. Quando é que a palavra senador ou governador, por exemplo, deve ser escrita com letra maiúscula? A resposta, como quase sempre, está no contexto. A resposta está bem aqui. Quando a gente descreve um senador de um jeito geral, a gente usa a letra minúscula, mas quando o título é usado para se dirigir diretamente à pessoa, como em Olá, senador, ele vira parte do nome e aí sim precisa da letra maiúscula. E claro, a mesma lógica vale para lugares. Oceano é uma coisa geral, mas Oceano Pacífico é um nome específico. Edifício é comum, mas Sears Tower é um nome próprio. Resumindo, se tem um nome oficial, vai ter letra maiúscula. Beleza! Agora, vamos ver como essa mesma regrinha de ser específico se aplica quando a gente fala de tempo e até de corpos celestes. Dias da semana, meses e feriados, todos eles têm nomes específicos, como segunda-feira ou 4 de julho, certo? Por isso, levam letra maiúscula. Já as estações, como o outono, são vistas como períodos de tempo mais gerais, então ficam em minúsculo mesmo. Lá no espaço, a regra continua. Nomes de planetas como Vênus e Júpiter são nomes próprios. Agora, curiosamente, Sol, Terra e Lua geralmente são tratados como substantivos comuns, a não ser, claro, que a gente esteja num contexto astronômico bem formal, listando o planeta Terra ao lado dos outros. Saindo do espaço e voltando para cá, vamos falar das criações humanas. Livros, filmes, músicas, marcas. A lógica dos nomes próprios continua firme e forte aqui também. Para títulos de obras, principalmente em inglês, tem um método bem fácil de seguir. É assim, a primeira e a última palavra sempre vão ter letra maiúscula, depois todas as palavras importantes, como nomes e verbos, também. As palavrinhas de conexão, tipo of, and ou the, ficam em minúsculo no meio do título. Simples assim. Ok, chegou a hora de um pequeno teste. Dá uma olhada nessa frase. Com base no que a gente acabou de ver sobre títulos e meses, como ela ficaria com as letras maiúsculas no lugar certo? E, tadã! Aqui está a correção. O título do livro segue aquela regrinha dos 4 passos. E May, que é maio, é o nome próprio de um mês. Viu só? Quando a gente aplica a lógica, tudo se encaixa perfeitamente. Agora vamos mergulhar naquelas áreas que são verdadeiras pegadinhas, onde a maioria das pessoas escorrega. Conhecer essas armadilhas é o melhor jeito de não cair nelas. Pontos cardeais são um exemplo clássico. Se a gente está só indicando uma direção, tipo ao sul de Paris, usamos letra minúscula.
Mas se a gente está falando de uma região geográfica com identidade própria, como o sul dos Estados Unidos, aí vira um nome próprio e ganha letra maiúscula. E só para reforçar um ponto importante, um capitão é uma descrição genérica, mas quando a gente usa o título como parte do nome, como em Capitão Bligh, a ilha capitalizado. A pergunta-chave é sempre a mesma. Isso está descrevendo de forma geral ou nomeando algo específico. Para fechar com chave de ouro, vamos resumir tudo num checklist bem prático que dá para usar em qualquer situação de dúvida. Pode pensar nisso como checklist definitivo. Ficou na dúvida? É só se perguntar: isso é um nome específico? É a primeira palavra da frase ou o pronome eu? É um título que está sendo usado como nome? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas, pode usar a letra maiúscula sem medo. No fim das contas, se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja o seguinte: específico versus geral. Essa é a chave mestra que abre a porta da capitalização correta e mostra que, no fundo, não é tão complicado assim. E para terminar, fica uma reflexão. Com esse conhecimento em mãos, a nossa percepção muda. Quais erros de letra maiúscula que antes passavam batido vão começar a saltar aos olhos no dia a dia? Esse é o melhor sinal de que o aprendizado realmente funcionou.